Ele apenas entrou depois da escola para comer um almoço barato e passar despercebido. Mas um carro estranho parado junto à janela mudou tudo. Foram apenas alguns segundos, e o garoto fez uma escolha que poderia ter lhe custado a vida ou transformá-lo em uma lenda. Descubra como esse ato mudou tudo e por que, depois daquele dia, ninguém na cidade conseguiu fingir que ele não existia. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo a esta história. Ethan Hayes sempre aprendeu a existir como quem anda encostado nas paredes, sem fazer barulho, sem deixar marcas. Ele se movia pelo mundo com a habilidade silenciosa de alguém que sabe que qualquer atenção a mais pode se transformar em problema. Na escola, seu nome raramente era lembrado fora das listas de presença. Não porque fosse invisível de verdade, mas porque ele próprio aprendera, desde muito cedo, a se tornar assim. Roupas gastas, porém limpas. Sapatos que já haviam visto mais invernos do que deveriam. Mochila antiga carregada com cuidado excessivo. Não por vaidade, mas porque não havia outra para substituir. Ethan dominava a arte de não incomodar, de não pedir, de não ocupar espaço. Em casa, o mundo dele se resumia a um pequeno apartamento silencioso e a figura frágil, porém orgulhosa, da avó Rosa. Seus pulmões doentes transformavam cada respiração em um esforço, e cada mês se tornava um novo cálculo cruel entre contas e remédios. Ethan trabalhava sempre que podia, aceitava qualquer bico, estudava à noite sob a luz fraca de uma lâmpada antiga, e sonhava não com grandeza, mas com estabilidade. Sonhava com dias comuns em que nada desse errado. Para ele, sobreviver não era uma metáfora. Era uma habilidade construída com atenção aos detalhes, com a leitura instintiva dos ambientes, com a capacidade de perceber quando algo estava fora do lugar. Por isso, a lanchonete do Marty era mais do que um lugar para comer. Era um refúgio, um espaço neutro à beira da estrada, frequentado por adolescentes que, como ele, não tinham pressa de voltar para casa. O cheiro constante de fritura, o som metálico dos talheres, as conversas altas e desorganizadas criavam uma sensação estranha de segurança. Ali ninguém perguntava por que ele estava sozinho. Ninguém estranhava que ele passasse quase uma hora inteira esticando uma porção barata de batatas fritas. Ethan sempre escolhia a mesma cabine no canto, de onde podia ver a vitrine e, ao mesmo tempo, manter-se afastado do centro do salão. Era um hábito antigo, quase um ritual silencioso. Naquele dia, tudo parecia seguir o roteiro habitual. Ele havia acabado de sair da escola, o corpo cansado, a mente ocupada com contas e tarefas pendentes. Sentou-se em seu lugar de sempre, apoiou a bandeja sobre a mesa e começou a comer devagar, observando mais do que mastigando. Foi então que algo quebrou a normalidade. Não de forma abrupta, mas sutil, como um fio de tensão puxado lentamente. Um sedã cinza passou diante da vitrine. Ethan notou sem saber exatamente por quê. Talvez fosse a velocidade controlada demais. Talvez a forma como o carro parecia deslizar, não procurando vaga, mas avaliando. Alguns segundos depois, o mesmo sedã voltou a passar. Ethan diminuiu o ritmo da mastigação, os olhos atentos, o corpo ligeiramente inclinado para a frente. Quando o carro apareceu pela terceira vez, algo dentro dele se fechou. Era aquele silêncio antes da tempestade, aquele intervalo estranho em que o mundo parece prender a respiração. Foi nesse momento que ele percebeu a garota sentada perto da janela. Claire, a novata. Ela estava na escola havia pouco mais de um mês e permanecia um mistério. Sempre sozinha, sempre impecavelmente composta, com uma postura que não combinava com a idade. A mochila cara contrastava com sua tentativa evidente de não chamar atenção. Havia nela uma tensão constante, como se estivesse sempre preparada para se levantar e ir embora a qualquer segundo. Ethan a observava sem curiosidade adolescente, mas com a sensação estranha de reconhecer algo familiar. Não a riqueza, não o silêncio, mas o peso invisível que ela carregava. Quando o vidro do passageiro do sedã começou a descer, Ethan parou completamente. O som da lanchonete pareceu se afastar, como se alguém tivesse diminuído o volume do mundo. Da escuridão do interior do carro surgiu uma mão.
E nela, uma arma. Ethan não pensou. Pensar sempre fora um luxo distante em sua vida. Seu corpo reagiu antes que qualquer raciocínio se formasse. Ele se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão, e percorreu em poucos passos a distância até a mesa de Claire. O impacto foi desajeitado, violento. A bandeja virou, o refrigerante se espalhou e ele a derrubou junto consigo, puxando-a para baixo da mesa enquanto girava o próprio corpo para ficar por cima dela. O primeiro tiro estilhaçou a vitrine. O som foi ensurdecedor, seco, irreversível. Fragmentos de vidro explodiram pelo salão como chuva cortante. Em seguida, vieram outros disparos. Gritos, o cheiro de pólvora misturado ao óleo quente. Cadeiras tombando, pessoas se jogando no chão. Ethan sentiu a dor antes de entender o que era. Uma sensação quente e profunda nas costas. Depois outra, mais abaixo, próxima às costelas. O ar ficou pesado, difícil de puxar para dentro dos pulmões. Ele apertou o corpo contra o de Claire, usando tudo o que tinha para protegê-la. O mundo girava, os sons se distorciam, mas uma coisa permanecia clara: o grito dela. Enquanto ela gritava, ela estava viva. E enquanto estivesse viva, ele tinha feito a coisa certa. A sequência de tiros cessou tão abruptamente quanto começara. Por um instante, houve apenas o eco do caos. Então, um novo som surgiu do lado de fora. Não sirenes, motores, um rugido grave, múltiplo, que parecia fazer o asfalto vibrar. Muitas motocicletas se aproximavam ao mesmo tempo, como se a própria rua tivesse despertado. Claire tremia sob ele. Com dificuldade, ela conseguiu se mover o suficiente para pegar o celular. O rosto dela mudou em segundos. O pânico bruto deu lugar a uma concentração fria, quase treinada. Seus dedos se moveram rápidos, precisos, como se cada gesto fosse parte de um protocolo aprendido havia muito tempo. Ethan tentou falar, mas o ar não vinha. A escuridão começou a se fechar ao redor de sua visão. A última coisa que sentiu foi a mão de Claire apertando a dele com força, como se tentasse mantê-lo preso à realidade. Ele não sabia quem ela era de verdade. Não sabia por que aqueles tiros haviam sido disparados. Não sabia que, ao escolher protegê-la, havia atravessado uma linha invisível da qual não havia retorno. Tudo o que sabia, naquele instante final, antes de perder a consciência, era que entrara na lanchonete apenas para comer um almoço barato e passar despercebido, e que em poucos segundos sua vida havia sido partida em duas. Quando Ethan finalmente abriu os olhos, a claridade do teto branco da enfermaria o atingiu como uma lâmina. Um cheiro forte de antisséptico, misturado com a rotina hospitalar, invadia suas narinas, enquanto o som monótono do monitor cardíaco martelava em seus ouvidos. Cada movimento lhe provocava dor intensa, ondas de fogo que percorriam seu corpo. Tentou virar a cabeça e sentiu todo o corpo reagir, como se cada músculo tivesse memória própria da violência que ele acabara de enfrentar. O mundo ainda parecia girar lentamente, confuso e difuso, e Ethan precisava se segurar com unhas e dentes na realidade. A primeira coisa que pensou foi em Claire. Ela estava viva? Estava bem? A pergunta surgiu antes que pudesse se preocupar consigo mesmo, e esse instinto de proteger se revelou mais forte do que a dor ou o medo. À porta da enfermaria, uma figura sólida apareceu, imponente, quase escultórica, com braços tatuados como mapas de batalhas antigas e um colete que ostentava as cores do motoclube Coroa de Ferro. Ethan sentiu um frio na espinha, mas não de terror comum. Era a consciência de que, por trás daquela presença, existia poder, controle e autoridade. O homem não falou muito. Sua postura, o olhar fixo, a forma como parou de frente para Ethan transmitiam uma mensagem clara. Você está agora sob nossa proteção. Ethan não sabia se isso deveria acalmá-lo ou assustá-lo mais, mas algo nele percebeu que a vida que conhecia até então estava mudando para sempre. O médico entrou em seguida e explicou com frieza clínica que Ethan havia sobrevivido a 2 ferimentos graves, um dos quais atingira o pulmão e outro passara perigosamente próximo à coluna vertebral. Você teve sorte, disse, mas a frase ressoou com um peso enorme.
Cada palavra dele parecia marcar a linha tênue entre vida e morte que Ethan atravessara em questão de segundos. Mais impressionante ainda foi perceber que sua avó já havia sido levada à enfermaria, cuidada, protegida, e que todas as despesas médicas haviam sido pagas. Ethan, acostumado a cada mês recontar moedas para escolher entre comida e remédio, sentiu algo dentro de si estremecer. Era uma realidade que ele não sabia como aceitar. No mundo dele, ninguém oferecia ajuda assim, sem cobrar algum preço imediato, sem exigir retorno. E agora descobria que existia uma rede invisível disposta a intervir em sua vida. Pouco depois, Victor Valente entrou no quarto. O ar ficou mais pesado instantaneamente. Cada movimento dele era medido. Cada olhar transmitia segurança absoluta e autoridade silenciosa. Não havia necessidade de palavras para Ethan entender que estava diante de alguém que não permitia que o mundo ousasse desafiá-lo. O olhar de Victor fixou-se em Ethan com uma intensidade que não julgava nem sentia pena. Era o reconhecimento de um fato simples e brutal. Aquele garoto havia feito algo que poucos teriam coragem de fazer. Ethan ainda não sabia o quão profundo era o significado do ato que cometera ao proteger Claire. Mas naquele instante, percebeu que havia atravessado uma fronteira que o colocava em um novo mundo, onde cada movimento teria consequências maiores do que ele podia imaginar. Foi apenas então que Ethan descobriu a verdade sobre Claire. Ela não era apenas a nova aluna que ninguém conhecia, a garota misteriosa e isolada. Ela era filha de Victor Valente, conhecido como Stun, líder do poderoso motoclube Coroa de Ferro. O nome era pronunciado com cuidado, com reverência ou medo, por toda a cidade de Rivergate. Ethan compreendeu, mesmo antes que alguém lhe explicasse, que os tiros que quase o mataram haviam sido disparados com o objetivo dela. Ele percebia agora que, ao se jogar sobre Claire, não apenas a protegeu, mas entrou em um jogo que envolvia sangue, honra e códigos que iam muito além da escola e da sua pequena vida cotidiana. Nos dias que se seguiram, a presença constante de pessoas ligadas a Victor se tornou uma nova realidade para Ethan. Eles não só protegiam a si mesmos, mas também observavam Ethan, silenciosamente, quase como se estivessem ensinando o jovem a entender o significado de proteção, lealdade e dívida de vida. Cada gesto, desde levar chocolate e comida até ensinar um movimento de xadrez, parecia ser parte de um treinamento silencioso, preparando-o para compreender um mundo que até então lhe era desconhecido. Ele se sentia deslocado, mas ao mesmo tempo protegido, como se tivesse sido incorporado a uma teia invisível de cuidado que não pedia nada em troca imediato, mas exigia respeito, atenção e compreensão. Claire visitava o quarto com frequência, carregando uma mistura de tensão e cuidado que Ethan ainda não compreendia completamente. Ela permanecia com ele, revisava tarefas escolares, trazia livros, e cada gesto mostrava que, apesar de sua aparência firme e impenetrável, ela estava vulnerável. O medo dela não era por ela mesma, mas por Ethan, e isso despertava nele um senso de responsabilidade e conexão que nunca tinha experimentado antes. Ele observava cada movimento, cada gesto, e sentia que, de alguma forma, ambos estavam ligados por aquele instante na lanchonete, por aquela escolha que havia definido o destino deles de maneira irrevogável. Os dias passavam lentamente, mas a rotina hospitalar começou a se tornar um centro de novas experiências para Ethan. Sua avó visitava com frequência, suas preocupações e rezas enchiam o quarto de uma mistura de ternura e apreensão. Ao mesmo tempo, os membros do motoclube de Victor mantinham vigilância silenciosa, sempre presentes, transmitindo segurança através da simples existência. Ethan aprendeu rapidamente que, naquele mundo, a proteção não se manifestava em palavras bonitas ou gestos públicos. Ela existia em cada olhar atento, em cada movimento estratégico e no silêncio calculado que rodeava cada ação. Ele não precisava entender tudo, mas sentia que por trás daquele cuidado existia uma ordem que não poderia ser quebrada. Quando finalmente recebeu alta, Ethan foi acompanhado para casa de maneira que ele nunca tinha experimentado. Não havia ônibus ou transporte público, mas um caminhão grande, cercado por motocicletas,
com a certeza silenciosa de que cada passo estava protegido. Sua avó, embora surpresa, não interveio com protestos ou perguntas. Apenas o abraçou com intensidade e olhou para os homens do clube com uma mistura de gratidão, suspeita e reconhecimento do que aquele gesto significava. Ethan compreendeu naquela hora que sua vida nunca mais seria a mesma. O mundo havia se expandido para incluir uma rede de pessoas capazes de mover-se em silêncio, mas com eficácia absoluta, e ele estava agora dentro dela. Nos dias seguintes, Ethan começou a perceber as mudanças sutis em seu entorno. A escola, antes um lugar de invisibilidade, agora se tornava palco de atenção cautelosa. Alguns olhares se desviavam, outros permaneciam fixos, mas ninguém se atrevia a tocá-lo fisicamente ou a menosprezá-lo. Claire começou a incluir Ethan de maneira discreta, mas significativa, em sua rotina, mostrando que a conexão entre eles não era apenas circunstancial, mas construída através da confiança mútua e do reconhecimento daquilo que haviam compartilhado naqueles segundos decisivos na lanchonete. Ethan começou a perceber que, embora ainda estivesse aprendendo sobre este novo mundo, ele já não era mais o mesmo garoto que se escondia nas sombras. Sua vida havia adquirido profundidade, densidade e responsabilidade, e cada escolha daqui em diante teria peso e consequência. A alta hospitalar marcou para Ethan o início de uma vida que jamais imaginara. Ele deixou a enfermaria não em um transporte comum, mas em um caminhão grande, cercado por motocicletas que acompanhavam cada curva e cada rua do caminho de volta para casa. A sensação de proteção era esmagadora e, ao mesmo tempo, estranhamente constrangedora. Sua avó, Rosa, o observava com uma mistura de surpresa e respeito silencioso. Não havia gritos, nem repreensões, apenas aquele abraço firme e aquele olhar que dizia tudo. Eles estavam em dívida com uma força que ele mal compreendia. E o mundo havia se tornado maior e mais perigoso do que ele podia calcular. Ao chegar em casa, Ethan percebeu imediatamente como tudo mudara. Não era apenas a presença silenciosa dos homens do clube. Era a sensação de que cada gesto, cada objeto e cada detalhe de seu entorno passara a ter um significado novo. Os pagamentos de contas, os mantimentos, a atenção constante à avó, tudo isso mostrava que sua pequena realidade havia se expandido para incluir pessoas que agiam segundo um código próprio, invisível para quem não pertencia àquele círculo. Ethan ainda não entendia completamente, mas sabia que sua vida jamais retornaria ao que fora antes daquele instante na lanchonete. O retorno à escola foi um choque de dimensões inesperadas. Ele entrou pelos portões esperando cochichos, risadas contidas, talvez até alguma zombaria pela situação que se tornara pública. Mas, para sua surpresa, um silêncio pesado se espalhou pelo pátio, como se todos os alunos tivessem sentido a gravidade de sua sobrevivência. Os olhares que antes desprezavam ou ignoravam Ethan, agora o reconheciam, com uma mistura de admiração, cautela e até certo receio. Até o capitão do time de futebol, que anteriormente se vangloriava de sua superioridade, aproximou-se para se desculpar de forma hesitante, percebendo finalmente que havia limites que não deveriam ser ultrapassados. Ethan sentiu pela primeira vez que sua existência tinha peso, que ele não era mais invisível. A escola, antes um lugar de invisibilidade, se transformara em um espaço onde ele agora era reconhecido, não por status ou riqueza, mas pelo simples ato de coragem. Claire, por sua vez, fez um gesto silencioso e eloquente. Escolheu a mesa mais visível da cantina e deixou um espaço ao lado para Ethan. Não houve palavras, apenas o sinal de que ele era parte daquele novo mundo. Para Ethan, aquele gesto significava mais do que amizade. Era um reconhecimento explícito de pertencimento, uma primeira ligação visível que unia dois mundos até então paralelos: o da escola comum e o dos códigos invisíveis da cidade. Ele entendeu que, ali, ao lado de Claire, não precisava mais se esconder, mas que a responsabilidade que carregava crescia exponencialmente. Enquanto Ethan se adaptava a essa nova realidade cotidiana, outra ameaça se desenrolava nas sombras. O grupo rival, conhecido como Serpentes Escarlates, buscava expandir sua influência e escolheu atacar o ponto mais vulnerável de Victor: sua filha.
A cidade inteira comentava sobre o tiroteio na lanchonete do Marty, espalhando rumores de medo e respeito. O líder das Serpentes, ex-integrante próximo do clube, acreditava que o medo seria a melhor moeda para desestabilizar Victor. Mas ele subestimou a precisão e a frieza com que Victor reagiria. Para Ethan, a revelação de que sua intervenção havia alterado o equilíbrio de poder ainda estava se instalando. Ele observava, aprendia e começava a entender que sua vida estava agora entrelaçada com conflitos que ele nunca imaginara enfrentar. A convocação para o clube doméstico marcou o início de seu envolvimento mais profundo. Ethan foi levado ao local sem cerimônia, mas com a clara mensagem de que sua presença era necessária. O cheiro de metal, óleo e gasolina era onipresente, lembrando que ali não havia espaço para romantismo ou fantasia, apenas a realidade crua da lealdade e da proteção. Ele percebeu que não era um combatente. Sua função era simbólica, representando o elo entre coragem e responsabilidade. Observou os preparativos, a coleta de informações, a marcação de endereços e a distribuição de funções, percebendo que cada detalhe era estudado e calculado para eliminar a ameaça sem gerar caos desnecessário. À noite, as operações contra as serpentes escarlates começaram. Não havia gritos descontrolados, apenas movimentos precisos, entradas rápidas, apreensões e sinais deixados para que a polícia chegasse no momento certo. Ethan, embora não participasse ativamente, sentia cada instante como uma lição sobre estratégia, autoridade e a aplicação prática da força dentro de um código próprio. Ele viu pessoas caírem, posições de poder se esvaziarem, líderes rivais perderem influência e confiança. Victor conduzia tudo sem espetáculo, transformando o ataque em uma lição silenciosa. A agressão contra a família retorna inevitavelmente, não com o caos aparente, mas com a certeza da justiça calculada. No final daquela noite, Ethan experimentou uma sensação inédita de alívio. Não havia alegria exuberante, nem celebração. Havia apenas a consciência de que a ameaça real havia sido neutralizada. Os ferimentos em seu corpo e as marcas em suas costas agora simbolizavam não apenas dor, mas significado. Cada cicatriz era uma lembrança de coragem, de escolha, de responsabilidade e de que ele havia atravessado um portal que o tornara parte de algo maior do que ele jamais imaginara. O mundo continuava perigoso, mas Ethan começava a entender que, embora na escuridão permanecesse à espreita, ele havia encontrado seu lugar dentro dela, aprendendo que proteção, lealdade e coragem podiam coexistir mesmo em meio ao caos mais absoluto. As semanas e meses que se seguiram após aquela noite transformaram a vida de Ethan de maneiras sutis e profundas. As cicatrizes em suas costas, grossas e vivas, lembravam-no constantemente do instante em que decidiram protegê-lo e de como, em poucos segundos, sua vida havia mudado irrevogavelmente. Cada passo que dava ainda era acompanhado de dor, mas também de uma sensação de significado que nunca experimentara antes. Respirar fundo voltou a ser possível, mas não era apenas o alívio da sobrevivência. Era a consciência de que seu lugar no mundo, por mais estranho ou perigoso, estava agora definido. Ele não era mais o garoto invisível que se escondia entre os corredores da escola, mas alguém que tinha peso, presença e, de certa forma, pertencimento. Claire tornou-se presença constante em sua vida. A relação deles não era marcada por palavras grandiosas ou gestos dramáticos, mas por uma proximidade silenciosa e firme. Ela permanecia ao seu lado, compartilhando tarefas escolares, trazendo livros, oferecendo companhia de maneira natural, quase sem esforço, mas com profundidade. Ethan, que antes medira sua vida em silêncio e cautela, descobriu que podia confiar, que podia se apoiar em alguém que compreendia a seriedade do mundo ao seu redor, sem precisar explicá-la. A tensão que ela carregava em seus gestos, sua atenção sutil e seu cuidado constante tornaram-se uma âncora para ele, algo que não podia ser ignorado. O tempo passou e, lentamente, Ethan aprendeu a lidar com o cotidiano de uma realidade mais complexa. Sua escola, antes palco de invisibilidade e humilhações, transformou-se em lugar onde ele era reconhecido e respeitado. Não era uma reverência forçada, nem medo, mas uma combinação de reconhecimento e cautela.
A atitude dos colegas mudou de maneira quase imperceptível. Olhares respeitosos, gestos contidos, comentários mais cautelosos. Ele percebeu que o mundo social em que vivia agora refletia o mundo mais amplo que havia descoberto. Um mundo de códigos, de lealdade e de força silenciosa. A presença de Victor Valente e de seu motoclube tornou-se parte integrante da vida de Ethan, não de maneira opressiva, mas como uma rede de proteção silenciosa e eficiente. Ele foi convidado para o jantar familiar no clube, um evento que se revelava mais do que uma simples refeição. O local estava cheio de sons, risadas, cheiros de carne assada e música que parecia envolver cada corpo de maneira física. Ethan, que antes vivera na sombra, sentiu-se observado, mas de forma diferente. Sentiu que pertencia, que era aceito, mesmo que ainda não fosse completamente parte daquilo. Ele percebeu que ali, entre sorrisos e olhares cuidadosos, encontrava algo que não buscava em sua vida anterior. Pertencimento. Durante o jantar, Victor lhe entregou um colete de couro simples, sem a simbologia completa do clube, mas com uma pequena inscrição indicando que Ethan era agora considerado um amigo do clube. Não era uma entrada formal, nem uma aliança oficial, mas um sinal claro de proteção e inclusão. Ethan vestiu o colete e pela primeira vez sentiu que ele não era apenas uma peça de roupa, mas uma promessa silenciosa de segurança, respeito e reconhecimento. Cada gesto, cada aceno de aprovação, cada olhar de aceitação reforçava a sensação de pertencimento que crescia em seu peito. Mais tarde, Victor retirou Ethan de lado e entregou-lhe uma moeda pesada com o símbolo do clube gravado. Era um presente carregado de significado, um sinal de que, se algum dia se encontrasse em perigo, poderia mostrar a moeda e receber ajuda sem questionamentos. Ethan entendeu que naquele mundo, confiança e ação tinham mais peso do que palavras ou laços de sangue. Ele compreendeu que fora aceito não por status, mas por coragem e por ter escolhido agir corretamente quando tudo estava em jogo. Cada momento passado com Victor reforçava uma lição silenciosa sobre responsabilidade, escolhas e lealdade. O ano passou rapidamente, trazendo uma estranha rotina de desafios, aprendizados e pequenas vitórias. Ethan voltou a estudar, continuou sua reabilitação física e participou de atividades normais dentro da escola, mas tudo com uma consciência nova de si mesmo. Ele aprendeu a distinguir respeito genuíno de cautela superficial, a compreender a diferença entre aprovação e medo e a valorizar a presença constante de Claire como algo mais do que companhia. Como um vínculo construído na confiança mútua e no reconhecimento daquilo que ambos haviam enfrentado. Chegou o momento de um novo teste. O clube se reuniu para uma votação importante, e Ethan sentou-se ao lado de Claire, sentindo o coração bater com força familiar, como naquela manhã em que correram para a mesa da lanchonete. Desta vez, porém, o medo não era de morte, mas de decisão. Foi-lhe oferecido para quando completasse 18 anos o papel de prospecto, um candidato que poderia, com o tempo, tornar-se membro efetivo do clube. Não havia pressão, apenas uma porta aberta e a responsabilidade de decidir seu próprio caminho. Ethan caminhou até o exterior, respirou o ar frio da noite e, pela primeira vez em muito tempo, olhou para a vida como uma linha clara, não um caos de circunstâncias incontroláveis. Lembrou-se do garoto que costumava se esconder, do almoço barato e silencioso, do impulso instintivo de proteger Claire, da avó que já não chorava à noite pelo desespero e dos guardiões silenciosos que estiveram ao seu lado quando ninguém mais podia protegê-lo. Cada memória reforçava a linha que ligava passado, presente e futuro. No final da noite, retornou para Claire, que segurou sua mão com a confiança habitual, lembrando-o de que não estava sozinho. Ethan percebeu que suas cicatrizes, físicas e emocionais, não eram apenas marcas de dor, mas símbolos de escolhas feitas com coragem, de proteção, de humanidade. Ele compreendeu que ser visível não significava poder ou fama, mas ter significado, pertencer e assumir responsabilidades. O mundo exterior ainda era perigoso, e a sombra das ruas não desapareceria, mas ele sabia, com clareza silenciosa,
que jamais seria o mesmo garoto invisível que começou aquela jornada. Ele havia se tornado alguém que não poderia ser ignorado, não por medo, mas pelo valor de suas ações e pela força de suas escolhas. E enquanto as motocicletas desapareciam na noite, deixando o clube e a cidade atrás, Ethan caminhava ao lado de Claire sentindo que, finalmente, tinha encontrado seu lugar, seu propósito e, sobretudo, a si mesmo. Se esta história tocou você, inscreva-se no canal agora mesmo para não perder as próximas histórias e novos episódios. Escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo a este vídeo. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com quem precisa ouvir esta história hoje.